Você já notou como certas culpas ficam como poeira na alma, quase invisíveis, mas que ao tocar a luz, revelam camadas que ainda precisam ser lavadas? Santa Catarina aprendeu diante do crucifixo que não são apenas os pecados gritantes que atrasam o coração. Muitas vezes são aqueles esquecidos, abafados pelo costume, escondidos sob explicações bonitas que adoecem a consciência e nos fazem perder a fineza de amor que o céu exige. Ela viu com uma clareza que corta e cura, que há quedas discretas que se tornam muralhas quando nunca são apresentadas à misericórdia. E é por isso que hoje você e eu somos chamados a um exame profundo, manso e valente. Se Deus lhe mostrasse agora os pontos que você deixou de levar à confissão, você teria coragem de entregar tudo sem negociar para recuperar a liberdade? Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim. Na cela silenciosa, quando as horas da noite se estendiam como um manto, Santa Catarina costumava repetir: Senhor, ensinai-me a verdade sobre mim mesma. Não era um pedido de escrúpulo pesado, mas de amor desejoso. A verdade, quando vem de Deus, não humilha, liberta. E nessa verdade, ela percebeu que muitos pecados não chegam ao confessionário porque se disfarçam de normalidade. O primeiro entre os esquecidos é feito de omissões. A caridade negada quando estava ao alcance, o consolo adiado que era urgente, a oração prometida e nunca rezada, a correção fraterna calada por respeito humano. Quantas vezes você soube o bem que podia fazer e escolheu o conforto? A omissão é irmã do egoísmo, e o egoísmo é um entorpecente da consciência. Santa Catarina diria: nomeie as omissões. Diz a Deus o nome de quem você não ajudou, a esmola que reteve, a oração que não fez, a oportunidade de reconciliação que você empurrou para um depois que nunca veio. A graça não despreza o pouco, mas também não mente sobre o muito que ficou por amar. Há ainda um veneno sutil que tantos deixam de confessar porque se tornou ar que se respira, a língua que fere. Não se fala aqui apenas de calúnia aberta, mas daquela detração leve do comentário inocente que reduz a reputação de alguém para render uma conversa mais animada, da ironia que humilha, do riso que escarnece, do juízo precipitado que sentencia sem conhecer. O 8º mandamento pede um altar no coração, e esse altar se chama reverência ao irmão. Santa Catarina, ao perceber a força destrutiva de uma palavra mal colocada, escolheu o silêncio quando o impulso queria espetáculo. Ela oferecia ao Senhor as frases que não disse, como quem faz pequeno jejum para alimentar de paz quem estava ausente. Você consegue lembrar-se das vezes em que diminuiu alguém para brilhar um pouco? Essa memória, levada à confissão, é como água limpa em pedra quente. Sussurra, estala, perfuma. Mas eu não fiz nada grave, alguém dirá. E é verdade que há quedas que não chegam ao tamanho do abismo, ainda assim vão cavando sulcos. Uma dessas é a impureza consentida no interior, olhares que procuram alimento para a fantasia, imagens e vídeos que transformam pessoas em objetos, pensamentos a que se dá abrigo voluntário e repetido. Santa Catarina, com pudor terno e forte, chamava a pureza de transparência da alma, e sabia que ninguém atravessa a luz com um coração habituado a usar o outro. A confissão não se escandaliza com a verdade, ela abraça para curar. Talvez você acredite que todo mundo faz são só imagens, é só uma conversa, é só curiosidade. Mas o amor não mede por estatísticas, mede por fidelidade. Nomear no sacramento aquilo que a sociedade banaliza é romper pactos secretos com a mentira. Você consegue dizer a Deus onde seus olhos se perdem, onde sua imaginação se vicia, onde seu afeto se confunde? Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Outra sombra que costuma ficar de fora do confessionário é a injustiça não reparada. Não basta pedir perdão a Deus por um dano material ou moral, é preciso sempre que possível restituir.
Santa Catarina tremia com santo temor diante deste ponto. A justiça é misericórdia que entrou no concreto. O salário atrasado que você poderia ter pago e não pagou, o objeto emprestado e nunca devolvido, o serviço mal feito cobrado como se estivesse perfeito, as horas de trabalho levadas sem entrega real, o jeitinho que feriu o direito alheio, o contrato assinado com reservas mentais, a propina, a sonegação apresentada como esperteza. Tudo isso precisa de nome, prumo e devolução. Sem restituição, a confissão torna-se declaração sem carne. Você se lembra de algo que não devolveu, de alguém que ficou com o prejuízo da sua vantagem? Essa lembrança dói porque cura. Leve-a à luz. Peça conselhos sobre como reparar. A misericórdia não é inimiga da justiça, é o seu cumprimento mais alto. Há também um esquecimento doloroso no coração de muitos, a irreverência com as coisas santas e a comunhão recebida sem estado de graça. Faltar à missa dominical sem motivo grave e sem real arrependimento, comungar em pecado mortal, transformar o altar em costume, a confissão em formalidade, a oração em decor da consciência, tudo isso pesa. Santa Catarina tinha horror a um costume que não ama. Ela entrava na igreja como quem entra no coração de Deus. E sabia que se a alma cai, a confissão é a ponte para voltar. Mas voltar implica verdade, reconhecer a gravidade, cortar ocasiões, reparar o escândalo. Você já se perguntou com que fome se aproxima da Eucaristia? Já pediu a graça de sentir, mesmo sem emoção, a verdade daquele encontro? O céu é excesso de respeito apaixonado. Caminhe nessa direção hoje, não amanhã. Talvez o mais esquecido entre os esquecidos seja o rancor guardado, a falta de perdão que fermenta, o ressentimento que alimentamos como se fosse direito. Eu perdoo, mas não esqueço, dizemos, e por trás dessa frase mora um coração que ainda não entregou a Deus a própria ferida. Perdoar não é apagar a memória, é tirar o veneno do fato. Santa Catarina, quando atingida por comentários injustos, oferecia o silêncio ao Senhor e pedia a bênção para quem a feriu, não como moralismo mas como libertação, porque o ódio adoece primeiro quem o carrega. Levar à confissão o nome de quem não perdoamos é abrir comportas. Padre, eu não consigo perdoar tal pessoa, e alimento pensamentos de vingança. Esse é o começo de um milagre. Você tem alguém para colocar no altar do perdão hoje? Entre todas essas realidades, há um fio vermelho: a consciência precisa ser educada. Não com escrúpulos ansiosos, mas com a luz suave do Espírito, que não confunde, não acusa com crueldade, não desespera. Santa Catarina, para formar a consciência, unia 3 caminhos: a palavra de Deus meditada com humildade, a frequência ao sacramento da confissão, e a caridade concreta. Ouvindo o Evangelho, a alma aprende o tom da verdade. Confessando-se, aprende a falar a própria vida na gramática de Deus, amando no concreto. Aprende que a justiça é possível e que a misericórdia se torna tecido do cotidiano. O corpo se acostuma a um ritmo, a alma também. E quando ela se acostuma à luz, percebe com rapidez o que a escurece. Você talvez se pergunte: e se eu chegar ao confessionário e me esquecer de tudo? Santa Catarina sorriria e diria: Deus não se escandaliza com a fraqueza, ele se alegra com a honestidade. Por isso, antes da confissão, peça luz: Senhor, mostrai-me o que eu preciso confessar. Faça um exame simples, concreto, sem curiosidades inúteis. Recorde nomes, lugares, datas, consequências. Onde houver reparação a fazer, peça coragem. E, sobretudo, vá como quem confia que a absolvição não é fórmula, é o sangue de Cristo derramado sobre você. Quantas vezes você tem adiado esse encontro por medo, vergonha ou preguiça? O céu não adia o abraço quando você chega. Há uma cena que Santa Catarina repetia, quase como quem pinta com palavras. A alma diante do confessor é como uma casa que abre as janelas depois de um inverno inteiro fechada. O ar novo entra, o pó dança e se revela, as cortinas se movem, a luz desenha retângulos no chão. O confessionário é primavera. Mas a primavera pede o gesto de abrir.
e abrir é ato de fé. Você aceita abrir hoje, com tudo que a sua memória alcança, e deixar que Deus faça o resto? Quando os pecados esquecidos começaram a ser lembrados, Santa Catarina descobriu outro segredo. O demônio teme a confissão humilde, porque ela o desarma no território preferido dele, o medo e a mentira. Por isso, não se espante se às vésperas de uma boa confissão surgirem distrações, cansaços, irritações justificativas. Reconheça-as como que são, brumas. Caminhe assim mesmo. E se você cair de novo, levante. A insistência em recomeçar é uma forma de pureza perseverante. O céu ama quem não desiste do céu. E quando alguém perguntar, mas por que esses pecados custam o céu? Recorde que o céu não é prêmio por desempenho, é comunhão plena com Deus, que é amor e verdade. Para entrar nessa comunhão, a alma precisa ser toda verdade e todo amor. Os pecados esquecidos, quando guardados e repetidos, moldam uma pessoa que se acostuma com a sombra. A confissão rasga essa sombra. Não é contabilidade, é amor que volta a respirar. Santa Catarina sabia, onde a confissão é vida, a santidade deixa de ser ideia e torna-se caminho. Se depois de tudo, você sentir apenas pequenez, não se decepcione. A vida espiritual cresce assim, a pequenez confessada atrai o Deus grande. E ele não falha. Hoje mesmo, peça a graça de uma confissão sincera e luminosa. Coloque um a um esses pontos que talvez você tenha deixado passar. Omissões de caridade, palavras que feriram, impureza consentida, injustiça sem reparação, irreverência nas coisas santas e comunhões sem estado de graça, rancores preservados. Que cada um se torne pedra tirada do caminho. E ao sair, faça um pequeno gesto de reparação, uma esmola discreta, uma visita, um pedido de perdão, uma restituição iniciada, um minuto de adoração. A graça ama o concreto. No fim, Santa Catarina sempre voltava ao mesmo lugar, a Eucaristia. Ali, dizia ela, a confissão encontra seu horizonte, porque quem foi lavado pelo perdão quer unir-se ao amor que se dá inteiro. A comunhão é alimento de quem quer viver a verdade. Recebida com devoção, torna-se força para cortar hábitos, para vigiar a língua, para amar na prática. Se você foi absolvido, aproxime-se do altar com fome de santidade. O céu inteiro se inclina quando um pecador perdoado diz amém. Você já percebeu como a alma ganha coragem quando encontra palavras certas para dizer a verdade diante de Deus? Às vezes não faltou arrependimento, faltou linguagem do coração. Santa Catarina pedia ao Senhor essa linguagem simples e inteira. Fazei-me pequena para eu caber em vós, e grande no amor para não omitir o que vos fere em mim. Diante do crucifixo, ela aprendeu que uma confissão luminosa começa muito antes do confessionário. Começa quando a consciência se inclina, quando a lembrança é visitada sem medo, quando o orgulho abaixa a cabeça e a alma decide não negociar com as meias-verdades. Você tem pedido essa graça de simplicidade antes de acusar as próprias faltas? Tem coragem de chamar de pecado aquilo que o costume modernizou com outros nomes? Se as 6 quedas esquecidas custam tão caro, é porque elas minam, como água que infiltra, a estrutura da caridade. A omissão seca a fonte do bem, a língua ferina rasga a túnica do próximo, a impureza interior apaga a transparência do olhar, a injustiça sem reparação entorta a coluna da verdade, a irreverência nas coisas santas apaga o perfume do sagrado, e o rancor alimentado fecha a janela por onde entra o espírito. Santa Catarina não falava isso para produzir medo, mas para curar. A cura supõe bisturi. Deus não nos trata como estatística, trata-nos como filhos. E por isso nos quer inteiros, transparentes, reconduzidos à liberdade dos que amam. Você consegue, agora, olhar para cada uma dessas feridas e perguntar ao Senhor, onde está a raiz em mim? Quando a omissão se torna hábito, a consciência perde a finura do amor. Quantas vezes você soube que um telefonema faria diferença e adiou? Quantas vezes uma visita curta, um perdão dito com humildade,
Um prato de comida separado para quem precisava poderiam ter sido o seu holocausto do dia. E você preferiu o conforto? Santa Catarina percebia que a omissão adoece, sobretudo, por amor de si. Depois eu faço, alguém fará, não é meu papel. A cura começa quando você dá nome ao bem que não fez e pede oportunidade de reparar. O Espírito Santo é artista em criar ocasiões. Ele devolve encontros, reacende memórias, abre portas que você achava fechadas. A pergunta que salva é simples: que bem concreto eu posso fazer hoje para ungir aquilo que ontem omiti? E a língua que fere, quanto estrago discreto ela produz. Não é só mentira crua, é a verdade sem caridade, é o comentário que rebaixa, é o sarcasmo que veste-se de humor e sai queimando reputações. Santa Catarina fazia jejum de palavra quando percebia o impulso de comentar vidas alheias. Ela repetia por dentro: Senhor, guardai a minha boca para que o meu irmão esteja a salvo em mim. Você já experimentou oferecer um dia de silêncio interior como reparação por aquilo que disse e não deveria? Ou pedir perdão a alguém por uma frase que aos seus olhos não foi nada, mas que ao outro pesou? Nada reconstrói tão depressa quanto a humildade de uma retratação. E nada te liberta tanto quanto prometer a Deus vigiar a porta dos lábios, pedindo ao anjo da guarda que te dê o toque interior antes do deslize. A impureza consentida, mesmo quando fica apenas no campo do olhar e da imaginação, vai enevoando a transparência com que a alma enxerga Deus e o próximo. Santa Catarina chamava a pureza de alegria do olhar. Não falava como quem moraliza, mas como quem deseja que a vista recupere as cores. Quando uma imagem te arrasta, quando uma lembrança te prende, quando um flerte virtual te rouba minutos e retas, pergunte-se: que fome estou tentando matar? E entregue essa fome a Cristo, que não teme sedentos, mas os ensina a beber sem se envenenar. Com pequenos atos a cura chega. Filtros mais firmes, distância de ocasiões, alianças de vigilância com alguém de confiança, comunhões oferecidas pedindo limpeza de coração. Você já notou como a paz retorna quando você recusa o que te corrompeu ontem, mesmo que doa um pouco? A injustiça sem reparação exige coragem de santo, porque mexe no concreto: dinheiro, tempo, imagem e reputação. Santa Catarina dizia que a restituição tem música. O desculpa é a melodia, a devolução é o ritmo. Um sem o outro desafina. Se você reteve o que era do outro, há um caminho a percorrer. Reconhecer, devolver, pedir perdão, oferecer algo a mais quando possível. Se não for possível devolver tudo, combine passos, estabeleça percentuais, crie um plano. Deus honra quem honra a justiça. E se o dano foi moral, a reparação também tem seu modo. Silêncio que protege, elogio sincero, reabilitação do nome ferido, recusa de repetir fofocas. A confissão aqui pede ação. E a ação, ainda que gradual, faz a absolvição florescer em obras. O seu coração já começou a imaginar a porta que precisa bater? Sobre a irreverência com o sagrado, Santa Catarina parecia uma criança encantada no templo. Não porque não tivesse provações, mas porque aprendia a ver. Uma genuflexão verdadeira, um sinal da cruz bem feito, a chegada à missa alguns minutos antes, a escolha consciente de vestes dignas, o cuidado de não comungar em pecado mortal, a ação de graça sem pressa, são gestos que reeducam a alma a reconhecer Deus como Deus. Se você se percebeu frio, distraído, funcional, não se condene, peça desejo. O desejo nasce de pequenos atos repetidos. E se você caiu gravemente como um gol sem estado de graça, não fuja, marque sua confissão, diga a verdade sem adornos, proponha-se a cortar a ocasião. Você verá como a reverência, pouco a pouco, devolve o brilho às coisas santas e sua fé volta a ter perfume. Quanto ao rancor guardado, não há ácido mais corrosivo da caridade. O ressentimento aprisiona sobretudo quem o carrega. Santa Catarina, quando ferida, repetia uma oração breve: Jesus manso e humilde de coração, tornai o meu coração semelhante ao vosso. Não é resignação covarde, é cirúrgico.
O perdão começa como decisão, continua como oração, amadurece como insensibilização da ferida e termina como liberdade interior. Você pode não sentir, mas pode decidir. Diga hoje nomes, entregue-os a Deus, peça bênção sobre quem te ofendeu, procure reconciliar-se quando for prudente. E leve isso ao confessionário. Padre, alimento o rancor de tal pessoa e rezo contra ela. A graça desarma o punho e abre a mão. Na preparação para uma confissão que rompa com esses esquecimentos, Santa Catarina sugeriria um caminho silencioso e firme, que nasce do Evangelho do dia e desemboca num exame concreto. Comece pedindo luz sem luz até a bondade vir a confusão. Depois passe pelos mandamentos como quem visita os cômodos da casa, onde se empilhou sujeira, onde entrou vento frio, onde falta óleo nas dobradiças. Traga rostos à memória. A confissão não é tese, é história. Se houve omissão, nomeie a ocasião. Se feriu com a língua, recupere as frases. Se houve impureza, diga com simplicidade o gênero, a frequência, a ocasião. Se houve injustiça, aponte o caminho de restituição. Se houve irreverência, confesse a falta específica. Se há rancor, diga o nome e o tempo. E então acolha a palavra que te absolve, não um carimbo, mas a espada que corta cadeias. Talvez, enquanto você se prepara, surjam duas tentações opostas, a do escrúpulo e a do relaxamento. O escrúpulo te faz enxergar pecado onde não há liberdade e te paralisa. O relaxamento te faz esconder pecado onde há consentimento e te anestesia. Santa Catarina, com uma mão no crucifixo e outra no Evangelho, te diria: anda na claridade. Se houve consentimento pleno, chama de pecado. Se não houve, chama de tentação. Se não podes reparar agora, combina passos e começa. Se cai novamente, levanta. Se já estás de pé, vigia. A graça não é vidro, é rio. Corre para quem pede, passa por dentro de quem confia, leva contigo o que encontra pelo caminho. No depois da confissão, a vida muda de cor quando a emenda é real. Escolha um pequeno propósito para cada ferida. Para a omissão, uma obra de misericórdia por dia, discretíssima. Para a língua ferina, uma bênção em cada conversa e o hábito de calar o detalhe que expõe. Para a impureza, filtros decididos, custódia dos olhos e um pedido diário à Virgem pela pureza do coração. Para a injustiça, um plano de restituição e a honestidade de volta às pequenas contas. Para a irreverência, rever a preparação para a missa e o cuidado com a Eucaristia. Para o rancor, uma oração diária pelo nome que dói, até que doa menos. Você percebe como a graça pede corpo? O espírito ama coerência. No convento, Santa Catarina falava das armas espirituais, como ferramentas de artesão que restaura um ícone antigo. A oração perseverante lixa as asperezas. O jejum prudente tira a gordura do apego. A esmola discreta preenche lascas. A meditação da palavra repinta com as cores verdadeiras. Os sacramentos selam e protegem a superfície. A vigilância guarda o ícone no lugar certo, longe de fumaças que fuliginam. Não é trabalho de um dia. É paciência amorosa. E cada volta ao confessionário não é regressão, é camada nova de proteção. Você quer paciência para deixar Deus te restaurar? Às vezes a maior batalha é contra a vergonha. Como direi isso? E se o padre me julgar? E se eu não souber explicar? Santa Catarina te recordaria que o confessor não está ali como curioso, mas como médico, não como auditor, mas como instrumento de Cristo. Diz a verdade. Sê concreto. Pede conselho. E se o conselho cortar, agradece. A caridade não anestesia a ferida, cura-a. Tenha ousadia de perguntar: Padre, como reparar? Padre, que ocasiões devo cortar? Padre, como fazer um propósito realista? A humildade abre portas que a esperteza fecha. Se em algum ponto desses você se enxergou, não conclua que é tarde. O céu gosta da palavra hoje. Hoje você pode enviar aquela mensagem reconciliadora. Hoje você pode começar a restituir. Hoje você pode desinstalar o que te escraviza. Hoje você pode marcar a confissão.
Hoje você pode combinar com alguém que te ajude a vigiar a língua. Não espere sentir vontade, comece pelo ato. O sentimento virá como quem chega depois. E se não vier, Deus mede o amor pelo que você oferece, não pela emoção que acompanha. No coração de tudo, a Eucaristia volta a ser o centro. Um pecador perdoado que comunga devidamente se torna como brasa tirada do fogo e colocada no incensário. Perfuma o ambiente. Recebida com adoração, a comunhão fortalece os propósitos, dilui os hábitos, treina o coração para a fidelidade no detalhe. Se você tropeçar, não fuja do altar. Volte pelo caminho certo. Arrependimento, confissão, propósito, comunhão. O céu celebra cada vez que essa sequência é fiel. Foi assim que Santa Catarina aprendeu a crescer, não pela ausência de quedas, mas pela constância do recomeço. Há ainda um tesouro esquecido quando falamos de confissão e das 6 feridas, as indulgências. A Igreja, mãe que cuida, abre nos cofres de misericórdia para aplicar o mérito de Cristo e dos santos sobre nossas penas. Não é moeda para comprar Deus, é o carinho dele que nos empresta o que nos falta. Quando as condições são cumpridas, os efeitos são reais tanto para nós quanto para as almas do purgatório. Se o teu coração arde por reparar, aprende também a pedir com humildade esse domingo. Santa Catarina, se vivesse hoje ao teu lado, te tomaria pela mão e te levaria ao confessionário e à missa, e no caminho repetiria: vem, Deus não resiste a quem lhe oferece a verdade. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Quando a noite cair e você fizer o exame de consciência, não o transforme em tribunal de autopiedade, mas num encontro de filiação. Agradeça 3 graças do dia, nomeie com calma as quedas, peça perdão, trace um ato simples de reparação para amanhã, reze por uma alma esquecida, confie o sono ao anjo da guarda. Se a inquietação vier, responda com uma jaculatória: Jesus, eu confio em vós. E durma como quem é esperado. Deus vela sobre os que lhe entregam a verdade. E se o despertador tocar e o coração pesar, recorde: começar de novo também é virtude. Antes de fechar os olhos, uma última pergunta pode orientar o dia seguinte: que pequeno ato de amor posso escolher deliberadamente para cicatrizar uma das 6 feridas? Talvez uma esmola anônima, uma visita que você adia, um pedido de desculpas, um rosário rezado com atenção, um filtro a mais na tela, uma comunhão preparada com antecedência, uma bênção dita na porta de casa. O céu é feito de pequenas fidelidades empilhadas. E a confissão, como oficina da graça, te ensina a empilhar com firmeza. Se o medo, a vergonha, a preguiça ou a pressa tentarem sabotar seu caminho, tome o crucifixo nas mãos e diga como Santa Catarina: Jesus, vós sois a minha coragem. Conduzi-me ao vosso perdão. E vai. O demônio não acompanha quem caminha na luz, ele sussurra para quem fica parado nas sombras. Anda. O altar te espera. A misericórdia tem pressa quando encontra um coração que diz sim. Você já sentiu que a alma pede limpeza mesmo quando tudo parece estar bem por fora? Há um tipo de peso silencioso que não vem de grandes pecados, mas das pequenas infidelidades acumuladas. Santa Catarina chamava isso de poeira espiritual, aquelas faltas repetidas toleradas, que não chegam a ferir mortalmente a alma, mas a tornam opaca a luz. E foi contemplando a paixão de Cristo que ela percebeu: o amor não suporta o morno. O morno é o esquecimento de Deus no cotidiano. E é justamente nesse terreno da indiferença que nascem os 6 pecados esquecidos que custam o céu, não porque Deus queira condenar, mas porque a alma, esquecendo-se de vigiar, vai se distanciando da verdade e da caridade. Santa Catarina compreendia que o inimigo da alma raramente começa com tentações gritantes. Ele sussurra a distração, o não é tão grave, o todo mundo faz, o Deus entende. E é assim que o coração vai se acostumando a caminhar na penumbra.
Um dos maiores enganos do nosso tempo é confundir consciência tranquila com consciência adormecida. Quantas vezes você se convenceu de que não tem nada para confessar porque comparou-se aos piores? Quantas vezes pensou, eu não matei, não roubei, não traí? Santa Catarina diria, o padrão não é o pecado dos outros, é a santidade de Cristo. À luz dele, até a menor impureza grita. Você está disposto a pedir essa luz, mesmo sabendo que ela pode mostrar o que você não quer ver? Quando a santa falava aos seus irmãos de comunidade, ela não usava palavras severas, mas doces e firmes, como quem fala de dentro do amor. A confissão é um banho de alma, dizia, mas há banhos apressados e há banhos atentos. O banho apressado tira o grosso da sujeira, o atento lava as dobras onde a poeira se esconde. O mesmo acontece com a confissão. A pressa espiritual deixa restos e os restos viram raízes. É preciso ajoelhar-se diante de Deus com a decisão de não esconder nada, nem justificar, nem adornar. Senhor, eis-me aqui com tudo o que sou. Isso, para Deus, vale mais do que 1000 palavras. O orgulho é o último a querer confessar-se. Ele finge devoção, explica pecados, minimiza faltas. Mas a graça vence quando a alma diz, eu pequei, perdoai-me. Você tem coragem de dizer isso com a simplicidade de uma criança sem rodeios? Santa Catarina recordava às irmãs que a verdadeira contrição é um dom que se pede. Não nasce apenas da inteligência moral, mas do amor ferido. Quando se compreende que o pecado entristece o coração de Deus, o arrependimento deixa de ser medo e se torna desejo de reparação. É o amor querendo ser correspondido. Por isso, ao preparar-se para confessar os 6 pecados esquecidos, peça o dom das lágrimas interiores, não necessariamente as que caem pelos olhos, mas as que brotam no coração. É o Espírito Santo quem dá essa graça. Ele mostra o erro sem esmagar, revela o abismo e ao mesmo tempo mostra a ponte. Você já pediu ao Espírito Santo que te mostre o que ainda precisa ser purificado? Entre os pecados de omissão, a santa dizia haver um especialmente esquecido, a falta de tempo para Deus. Não apenas deixar de rezar, mas rezar mal, rezar de qualquer jeito, colocar tudo antes do Senhor. Essa indiferença é o veneno do amor. Quantos cristãos dizem não tenho tempo para rezar, mas passam horas em conversas vazias e distrações sem fruto? Quando o amor é verdadeiro, o tempo aparece. Rezar é dar tempo a Deus. E quem nega tempo ao Criador esquece o essencial. A alma foi feita para dialogar com Ele. Você tem reservado tempo real para a oração? Ou Deus tem recebido só as sobras do seu dia? Esse é um pecado esquecido que, aos olhos de Santa Catarina, rouba a intimidade com o céu. Outro pecado esquecido que ela via com tristeza é o julgamento interior. Mesmo sem palavras, a mente condena, compara, mede e ridiculariza. Ela dizia, julgar é querer ocupar o trono que pertence a Deus. O julgamento silencioso corrompe a pureza de coração. Há pessoas que nunca caluniam, mas passam o dia avaliando as intenções alheias, e isso é tão destrutivo quanto a língua ferina. Quando julgamos, deixamos de amar. Santa Catarina lutava contra esse impulso rezando pelos que a incomodavam. Senhor, iluminai a intenção que eu não compreendo. Que tal fazer o mesmo? A próxima vez que o pensamento julgar, substitua-o por uma bênção. Diga, Jesus, abençoai-o. É assim que o coração aprende a limpar-se por dentro. Ela também alertava para o pecado de negligência com as promessas feitas a Deus. Quantas vezes prometemos rezar, mudar, perdoar, e deixamos a palavra morrer sem cumprimento? A promessa quebrada entristece o céu. Não é preciso juramento solene, basta a fidelidade nas pequenas coisas. A santidade começa pelo cumprimento do dever, dizia ela. Cada promessa adiada é uma graça suspensa, e cada promessa cumprida é uma porta aberta. Você lembra o que prometeu a Deus e ainda não realizou? A impureza do olhar e do coração, que hoje é banalizada, também é tema central nas advertências de Santa Catarina. Ela sabia que a alma se torna semelhante àquilo que contempla.
Se você enche os olhos de sombras, a alma perde o brilho. A pureza não é repressão, é liberdade de amar sem usar. É olhar e ver o outro como filho de Deus, não como instrumento de prazer. Mesmo o pensamento, quando alimentado com consentimento, precisa ser purificado. A santa indicava remédios simples: modéstia nos gestos, vigilância nos sentidos, confissão frequente, e acima de tudo, devoção a Maria. A pureza não se defende sozinha, dizia, é Maria quem a guarda. Você recorre a ela nos momentos de tentação? Sobre as injustiças pequenas, enganos financeiros, horas mal cumpridas, favores exigidos sem dar retorno, serviços pagos e mal feitos. Ela via nisso o fermento da corrupção cotidiana. Quem é infiel no pouco será infiel no muito. Confessar essas pequenas infidelidades é abrir espaço para a honestidade crescer. A alma que busca o céu aprende a devolver até o mínimo. E se o bem não puder ser devolvido ao ofendido, oferece-se a Deus por outro. O amor encontra sempre um modo de reparar. Você tem alguma pendência que sua consciência recorda com peso? A graça pode resolver o que a vergonha tenta esconder. E sobre a irreverência nas coisas de Deus, Santa Catarina repetia: o altar não é costume, é encontro. Hoje muitos se aproximam da Eucaristia distraídos, mastigando com pressa, saindo antes da bênção, falando alto dentro do templo, tratando o sagrado com a naturalidade de um café. Isso fere o amor, e o amor exige reverência. Reeducar-se diante de Deus é uma penitência preciosa. Comece pelo olhar. Ver o altar como presença viva, o confessionário como hospital, o padre como instrumento de graça, a hóstia como o próprio Cristo. Você entra na igreja com essa consciência ou como quem entra num lugar qualquer? A alma que volta a se maravilhar reencontra a inocência que o mundo rouba. E por fim, Santa Catarina lembrava o mais persistente dos esquecimentos, a falta de perdão. Enquanto a ferida não é entregue a Deus, o coração não cicatriza. Guardar rancor é recusar o remédio, e quem recusa o remédio não se cura. Perdoar é ato de fé, não de emoção. É acreditar que Deus fará justiça melhor do que você faria. E cada vez que você perdoa, Deus perdoa em dobro o que ainda te falta. O perdão abre atalhos no purgatório, dizia ela. Você quer reduzir sua purificação? Comece perdoando com coragem. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Depois de examinar essas 6 feridas: omissão, língua, impureza, injustiça, irreverência e rancor, Santa Catarina propunha um caminho concreto: confessar e reparar. Ela ensinava que não basta dizer os pecados, é preciso agir de modo novo. É a confissão que transforma em hábito a graça recebida. Para cada pecado, um propósito. Para cada propósito, uma obra de amor. Assim a vida inteira se torna confissão viva, e a alma vai se tornando clara como cristal. Você deseja confessar não apenas com palavras, mas com atitudes? No fim de cada confissão, a santa se ajoelhava sozinha na cela e rezava: Senhor, o que ainda vos ofende em mim e eu não vejo? E esperava em silêncio. Às vezes vinha à mente uma lembrança antiga, uma palavra dita com orgulho, um ato esquecido. Ela se levantava e dizia: Obrigada, Senhor, por não desistirdes de mim. E é isso que Deus faz conosco, não desiste. Ele continua revelando, curando, chamando, perdoando, até que a alma aprenda a amar sem esconder nada. Que tal repetir essa oração hoje, antes de dormir? Você já se perguntou o que aconteceria se, por um instante, Deus mostrasse à sua alma tudo o que ainda não foi confessado? Não como quem condena, mas como quem acende uma luz suave num quarto escuro. Santa Catarina dizia que essa luz não destrói, purifica. Ela via o amor de Deus como um fogo tão intenso que nenhuma sombra sobrevive diante dele. Por isso, quando as almas do purgatório se aproximavam dela pedindo oração, a santa compreendia que ali estavam corações que amaram, mas não amaram completamente,
que confessaram, mas não confessaram tudo. E por isso nos deixou um alerta que vale mais do que ouro: não esperes o purgatório para purificar o que o confessionário pode curar. A confissão é um milagre escondido à vista de todos. Nela, o céu e a terra se tocam, o pecador volta a ser filho, o coração volta a respirar. Santa Catarina, quando se confessava, preparava-se como quem ia encontrar um amigo querido. Recolhia-se, pedia luz ao Espírito Santo, escrevia o que lembrava, chorava de gratidão antes mesmo de ouvir a absolvição. Ela dizia que o confessionário é o único lugar da terra onde o homem pode morrer e ressuscitar em menos de 10 minutos. E é exatamente por isso que o demônio luta tanto para que você não vá. Quantas vezes você sentiu vontade de confessar se algo te distraiu, te cansou, te fez adiar? Esse depois é o veneno mais eficaz do inimigo. Os 6 pecados esquecidos: omissão, língua ferina, impureza interior, injustiça não reparada, irreverência com o sagrado e rancor guardado, são como portas abertas por onde a graça escapa. Confessá-los é fechar essas portas, uma por uma. E Santa Catarina nos ensina que a confissão perfeita começa com arrependimento, passa pela verdade e termina em mudança de vida. Não há arrependimento verdadeiro sem dor de amor, não há verdade sem humildade, não há mudança sem propósito. Você tem feito confissões de rotina ou encontros de transformação? Ela costumava dizer às irmãs: o confessionário é espelho da alma. Quanto mais limpa, mais reflete o rosto de Cristo. Quando a alma confessa com sinceridade, o pecado deixa de ter domínio. Mas quando ela cala o que sabe que deve dizer, volta para casa carregando o que fingiu entregar. Por isso Santa Catarina insistia: diz tudo, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça repetido, mesmo que pareça vergonhoso. Porque o que é confessado, o inferno perde. O que é escondido, o inferno conserva. O perdão é total, mas a entrega também precisa ser total. E você, tem coragem de fazer uma confissão inteira, sem atalhos, sem justificativas? Ela advertia: não há vergonha em confessar o pecado, vergonha é não querer mudar. A vergonha que vem de Deus nos humilha para salvar. A vergonha que vem do inimigo nos paralisa para perder. Quando sentir o medo, lembre-se: quem vai te ouvir é Cristo no Padre. É Ele quem diz: eu te absolvo. É Ele quem esquece o que você disse. É Ele quem transforma a culpa em graça. E após a confissão, o céu inteiro celebra. Há mais alegria por um pecador arrependido do que por 99 justos. Santa Catarina acreditava nisso com todo o coração, e por isso voltava ao sacramento com frequência, não por escrúpulo, mas por amor. O amor quer estar limpo para o amado. Mas há algo que ela descobriu e que poucos compreendem: a confissão não é só cura pessoal, é também reparação pelo mundo. Cada confissão sincera enfraquece as trevas, consola as almas do purgatório, renova o corpo místico da Igreja. Quando um fiel confessa, algo de luminoso acontece também nas almas que esperam. É como se um fio de luz passasse de um coração ao outro. A confissão é comunhão invisível. Já pensou que o seu arrependimento pode aliviar um desconhecido que clama por socorro espiritual? A graça é fecunda, nunca estéril. O bem confessado se espalha. Santa Catarina pedia às irmãs que após cada confissão, fizessem 3 atos concretos: agradecer, reparar e vigiar. Agradecer, porque quem foi perdoado deve cantar dentro da alma, mesmo em silêncio. Reparar, porque a graça não é desculpa para acomodação, mas impulso para restaurar o que se quebrou. Vigiar, porque o inimigo ronda o coração recém-limpo, tentando sujá-lo de novo. Esses 3 gestos transformam a confissão em caminho de santidade. Você costuma agradecer a Deus depois da absolvição? Ou sai do confessionário como quem cumpriu um dever? Repare hoje o que ainda falta e vigie com amor. O pecado ronda, mas Deus não dorme. O perdão que recebemos deve gerar perdão oferecido. Não existe confissão autêntica sem caridade. Quando uma alma perdoa, o céu se abre. Quando uma alma guarda rancor, o inferno sorri. Santa Catarina insistia nisso:
Se queres que Deus te perdoe, perdoa também. Ela dizia que nas horas em que não conseguia amar, oferecia o desejo de amar. E Deus aceitava o desejo como início de amor. É por isso que o perdão não precisa começar perfeito, precisa começar sincero. Diga hoje: Senhor, quero perdoar mesmo sem sentir. É assim que os muros caem. E se você quer realmente evitar que os pecados esquecidos te custem o céu, Santa Catarina deixaria estes conselhos práticos, simples como o pão e profundos como o mar. Primeiro, faze o exame de consciência diariamente à noite por 5 minutos. Agradece, reconhece, pede perdão, propõe o bem. 5 minutos de luz valem mais do que horas de confusão. Segundo, confessa-te com regularidade sem esperar pecados grandes. Quem limpa a alma com frequência não acumula poeira. Terceiro, repara o que for possível. Não durmas com dívidas de consciência. Quarto, tem devoção a Nossa Senhora. Ela é a guardiã das confissões sinceras, a advogada dos pecadores e o refúgio dos que caem. Quinto, ama o altar. A Eucaristia é o remédio das almas limpas e o desejo das que ainda se purificam. Sexto, perdoa sempre para que a misericórdia flua por ti como um rio sem barragem. Esses são remédios eternos. E se você colocá-los em prática, descobrirá que o peso diminui, a clareza volta e o coração começa a ouvir de novo a voz de Deus nas pequenas coisas. A santidade é isso: escutar Deus nas pequenas coisas e obedecer sem demora. Ao final de sua vida, Santa Catarina deixou escrito: nenhum pecado confessado pode mais me ferir, porque o amor de Deus o cobriu. Mas o que eu não confessei, esse me seguiu até o limiar do céu. Que essas palavras ecoem em nós como convite à sinceridade, não ao medo. A confissão não é castigo, é reencontro. O juiz que te absolve é o mesmo que te abraça. E quando chegares ao céu, reconhecerás nele o mesmo olhar que te perdoou tantas vezes aqui. Agora, respire fundo e reze comigo. Senhor Jesus, luz da minha alma, lava-me em vosso sangue precioso. Mostrai-me o que ainda vos ofende em mim, e dai-me coragem de confessar tudo com humildade. Que nenhuma sombra se esconda diante da vossa misericórdia. Que eu ame a verdade mais do que o orgulho, e o céu mais do que o costume. Fazei-me puro de coração, e ensinai-me a viver reconciliado com todos. Santa Catarina, intercede por mim, para que cada confissão seja um passo em direção à eternidade. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha confissão seja luz e minha alma alcance o céu.